Bom dia, crianças! Vamos para a última atividade do livro Ápice, tá? Página 168, vamos lá? Última atividade de língua portuguesa, tá? Dessa semana, para nós findarmos nosso ano letivo. A primeira atividade é um texto informativo, tá? São aqueles textos que nos passam uma informação correta das coisas, uma informação correta, uma informação científica, tá? Aqui tá pedindo para vocês, ó, prepare a leitura, né? É um texto sobre aranhas, tá? Ó, leia o texto a seguir, que traz informações interessantes sobre as aranhas, tá? E prepare a leitura destacando com a voz as informações mais importantes. Você poderá ler um trecho ou o texto completo para um adulto, um colega aí na sua casa, para um familiar, tá? Não deixe de ler. Para sabermos corretamente a língua portuguesa, devemos sempre estar lendo, escrevendo, né? Assim vamos saber, né, como, né, as regras das palavrinhas, como escrever um texto, e assim vai. Na página 169, nós vamos estudar nossos grupinhos de palavras com X e o som de S, tá bom? Então, aqui, ó, há palavras que despertam curiosidade na escrita. Leia o texto a seguir, observando as palavras destacadas. Vocês vão ler esse texto, como surgiu o universo, e vão perceber que tem palavras em negritos, né, que estão destacadas. E depois está pedindo, releia as palavras destacadas no texto e responda que som representa a letra X nessas palavras. Ué, tá escrito aqui, letra, palavras com X com som de S, né? O número 2, vocês vão aqui, ó, comparar. Leia e compare a escrita das palavras das duas colunas abaixo. São palavras escritas com X para representar o som de S e são palavras escritas com S que representam, né, o som de S. Expulsar com X, espumar com S. Expandir com X, esclarecimento com S. Explicação com X, espantado com S. Extremo com X, estritamente com S. Expectativa com X, esperou com S. Explosão com X, estrela com S, tá? Vamos para a página 170. Na página 170, vocês vão ver aqueles grupinhos de palavras que acabamos de ler e vão marcar as afirmações. Ó, assinale as ou a afirmação ou as afirmações corretas ou corretas. A primeira sílaba de todas as palavras vocês vão observar lá naquele quadro, a primeira sílaba tem o mesmo som e é escrita com as mesmas letras, tem o mesmo som e é escrita com letras diferentes, tem o mesmo som diferente, nelas o X e o S são letras diferentes, tem o mesmo som, porque nelas o X e o S representam o mesmo som, tá? Leia o quadro a seguir, tá? Nós temos aqui um quadro, né, que está explicando, né, a forma da escrita dessas palavras. A forma verbal explodiu corresponde à terceira pessoa do singular do passado do verbo explodir, que significa causar ou sofrer explosão. Terceira pessoa do singular, vamos lá? Pessoas, né, são os pronomes eu, tu, ele. Terceira pessoa, ele ou ela, tá? Então, você sempre vai colocar, quando é terceira pessoa do singular, ele explodiu ou ela explodiu. A forma verbal esperou corresponde à terceira pessoa do singular do passado também, que é sempre do passado. Do verbo esperar, né? Ficar na espera, que significa ficar na espera, ter esperança. Agora você observe, né, as palavras do quadro abaixo, a parte destacada que se repete em cada palavra, ó.
explodir, explosão, explosivo, explodiu. Esperar, esperança, esperando, esperançoso. As palavras de cada um desses quadros formam uma família de palavras, porque todas as palavras se originam de uma única palavra raiz. Elas têm, na forma do sentido, uma parte comum, gente. Explô e espera, não é? Aqui, ó. Por exemplo, a palavra explosão significa estouro violento. Tem semelhança com a palavra explodir, que significa estourar. Assinale as frases ou a frase que explicam ou explica as conclusões que você chegou. Podemos saber como é escrita de uma palavra quando entendemos como se escreve outra da mesma família. Quando consultamos o dicionário, quando representamos seu som pela letra correspondente. Aqui tem uma dica, ó. Um modo de sabermos como é escrita de uma palavra é relacioná-la com outra palavra da mesma família. E outra dica minha, não sabe a palavra? Procure no dicionário. 4. Leia as palavras do quadro a seguir. Extra, explicar, expor, especial. Forme uma família de palavras para cada palavra do quadro. Vamos colocar aí 4 palavras. Por exemplo, extra. Extravagante, extraordinário, extraterrestre, extravagar, extravasar, tá bom? Assim vai, para explicar, expor e especial. Outros sons da letra X. Assim como outras letras X, pode ter vários sons. Confira ou ao fazer as próximas atividades. Isso daqui é um joguinho que vocês vão fazer em família. Separe 3 papéis. Gente, separe 3 papéis aí na casa de vocês. Cada um deles, vocês vão colocar uma letra Z, uma letra X e uma letra S, tá bom? Escreva um som que a letra X pode representar, que seria Z, X e S, tá? E escreva silenciosamente as palavras a seguir. Exame, excelente, lagartixa, exemplo e trouxe. Quando aí você vai chamar um adulto ou um priminho ou um irmão para brincar. Quando, você falar agora, ou a pessoa adulta falar agora, você levanta o papel com o som da letra X. Por exemplo, a pessoa levantou o S, aí você vai e procura qual é a palavra aqui que corresponde a S. Exame, excelente, lagartixa, exemplo e trouxe. É assim, tá? 172. Aí vai continuar a brincadeira, ó. Número 2, aqui na página 172. Leia em voz alta as palavras do quadro a seguir. Depois confira com outras duplas, com outras pessoas aí da sua casa, que a leitura que vocês, vão fazer. Será que todos pronunciaram o X da mesma maneira? Se for preciso, peça ajuda a um adulto aí na sua casa. Enxada, fixo, exame, explicação, xereta, exceção, exausto, oxigênio, bexiga, texto. Agora, número 3, vocês vão usar essas palavras da número 2, tá? Ó, e vão completar os quadrinhos abaixo com as palavras das atividades anteriores, que é essa aqui. E distribuir de acordo com o som das palavras. Quais palavras dessa daqui que tem som de X? Quais dessas palavras que tem som de Z? Qual palavra dessa daqui que tem som de KS? E qual som que tem som de... Qual dessas palavras tem som de X? KS, ó. Oxigênio, tá bom? Então, e tem também, uma tirinha para vocês fazerem um estudo rápido, ó. Leia a tirinha a seguir, que também explora um pouco dos assuntos que estudamos, mas de uma forma engraçada. Identifique quais são os assuntos que a tirinha retoma. Vocês vão colocar, aqui embaixo, depois da leitura, vão colocar qual é o assunto, tá bom? Depois vocês vão colocar agora matéria nova, hein? Vocês vão para a página 201. Não é fazer tudo até 201, não. Da página 172, vão pular para 201, tá? Mas antes, a 201 é matéria nova. Tá vendo a carinha do bichinho aí? O
ou no final, tá? Aqui eu vou explicar as regrinhas. Como que a gente escreve a palavra com final ou a palavra ou L no final. Tem regrinha para isso? Tem uma regrinha aqui rapidinha, ó. Quando você escreve ou no final, no final, você vai escrever a palavra vai estar é um verbo, tá? Na terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa do passado? Eu, tu, ele. Terceira pessoa do passado. Eu, tu, ele. Ele. Então, quando que eu escrevo o verbo, palavra que indicação, terceira pessoa do passado, cantou, ela falou, ele comprou, ele resolveu, tá bom? E quando é que eu escrevo com L no final? Quando for substantivo, né? Ou adjetivo, tá? Por exemplo, quais são os substantivos? Aqui, ó. Natal, substantivo próprio. Farol, substantivo simples. Castiçal, substantivo simples. Avental, substantivo simples. Legal, adjetivo. Fiel, adjetivo. Espanhol, substantivo, tá? Então, no final, L no final, substantivo, adjetivo. U no final, verbo na terceira pessoa do passado. Ele, ela, o. Tá? Você ou você. Então, vamos lá. 201. Aqui tem uma historinha, né? Vocês vão ler, tá? Leia o texto, leia bastante. Leia uma lista de palavras tiradas do texto acima, tá? Gol, ó, tirou, chutou, ficou, vibrou. Verbos na terceira, gol, substantivo, tá? Ele fez um gol. Substantivo, L. Tirou, chutou, ficou, vibrou. Verbos na terceira pessoa do passado. Fale as palavras da lista em voz alta e observe a parte destacada na escrita. O que se pode observar, tá? O que as palavras da coluna da direita da lista têm em comum em relação ao tempo verbal? Passado, tirou, chutou, tá? 3. Os verbos tirou, chutou se referem ao jogador Jean, esse menino bonito aqui. O nome Jean pode ser substituído pelo pronome ele. Lembra? Terceira pessoa do singular. A que pessoa do singular ele se refere o pronome ele? Primeiro, eu. Segundo, tu. Terceiro, ele. Terceira pessoa, ele ou ela ou você. Ok? Então, até amanhã com matemática.